Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Primavera aqui no Hemisfério Sul, iniciozinho da primavera e clima diferente em várias regiões do país. Pra gente tá quente, tava fazendo frio no sudeste, bastante frio, inclusive pra época, muito incomum. No sul também fez frio, enfim. Seja muito bem-vindo, vamos falar muito da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve 9 dos seus 10 jogos no fim de semana, e você é nosso convidado para acompanhar tudo com a análise do Evair Paulino. E aí, Evair, joia? Tudo quase tranquilo, né? Quase que vai ter que remar agora essa semana de novo aí o Verdão para poder voltar a brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro, já que deixou passar aí uma oportunidade importante. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e aí você começa a fazer uma pintura de campeão aos poucos. E essa pintura, a gente ainda não sabe se as cores dela serão verde, azul ou rubro-negras. Mas a moldura rubro-negra, Janaína Carvalho, está cada dia mais pronta. Porque quando o Flamengo tropeça, os outros também costumam tropeçar, com exceção da rodada passada. E o Flamengo, quando os outros tropeçam, aproveita. O goleiro defende pênalti. Não, mas um pênalti daquele também, né? Até eu lá defendia ele. Não precisava ser muito especialista. Mas bater um pênalti daquele jeito contra um goleiro que a cada 3 pênaltis defende um é loucura, né? Acho que de 5 ele pegou 4 no Brasileiro. De 5 pênaltis cobrados contra o Rossi no Brasileiro, ele defendeu 4. Impressionante. Bom, tá no ar o Mata Mata desta segunda-feira. Vem com a gente que nós falaremos muito de Brasileirão a partir de agora. Bom, vamos lá. Começar pelo jogo na Neoquímica Arena, que só teve gol no segundo tempo. Primeiro o Corinthians abriu o placar. Vale lembrar que no primeiro tempo teve esse pênalti pedido pelo Yuri Alberto. O Evair lá da casa dele deve ter ficado doido. Não, eu dei risada pra caramba de ver o negócio daquilo. Aquilo é uma comédia, né? Errou feio. O cara bateu um pênalti numa altura do campeonato da maneira que o Corinthians está precisando. Daquela maneira foi assim... Foi de cair tudo, né? Cair do sofá e o torcedor do Corinthians correr lá pra porta pra protestar, porque... Enfim, uma infelicidade muito grande a atitude dele de ir pra bater um pênalti daquela maneira. Tá, por isso que o Rossi pega tanto também, uns batedorzinhos de pênalti, mequetrefe. Olha, fiquei sabendo que o Evair ligou lá pro Yuri Alberto e ofereceu o curso dele de como bater pênaltis. Com certeza mesmo. Não tem aquela cavadinha, viu? Você já bateu de cavadinha? Jamais. Mas tem cara que sabe bater de cavadinha. Tem. Só que o Yuri Alberto não sabe. Ficou muito claro ontem. Ele passou vergonha com aquele pênalti que ele bateu ontem, porque... Vergonhoso. Ele foi tentar dar uma cavadinha, rapaz, mas... Foi muito feio. Primeiro é que nem sabe fazer a cavadinha, né? Começa aí. Porque se ele pelo menos tivesse cavado direito, tivesse errado, mas tivesse cavado de uma forma mais correta, ok, mas além de ter tentado cavar, ainda não soube fazer. Foi muito feio. Horroroso. Muito feio. Porque se você erra batendo forte é uma coisa, agora se errar, ele mostrou uma falta de capacidade técnica ali naquela cavadinha. Bom, e aí, talvez a reação dele no primeiro gol que ele fez, aos 2 minutos do primeiro tempo, diga muito da pressão que ele sentiu, porque ele chorou. Depois mas era de chorar mesmo, porque aquilo que ele fez nessa cavadinha aí, se vê que ele nunca treinou uma cavadinha. Ele decidiu dar a cavadinha ali. Ele nunca treinou, porque a bola, da maneira que saiu do pé dele, se vê que ele nunca fez aquele gesto. O gesto dele de chegar perto da bola e tentar a cavadinha, foi até chegar perto da bola, foi tudo bem. Mas a hora que ele fez o gesto, se vê que ele nunca tinha treinado para aquilo. Então foi horroroso o negócio. Sabe uma coisa que eu achei curiosa? É que mesmo ele tendo errado, quando voltou do intervalo, a torcida tava chamando o nome dele, né? Mas é o artilheiro do time. Não, sim, é o artilheiro, mas depois de fazer uma daquela, se fosse, por exemplo, no Flamengo, lá no Maracanã... não, mas o Flamengo é enjoado de todos os modos. Ele tá revoltado com o Flamengo sabe hoje. o que é? É que o Flamengo foi lá e virou o jogo. Porque se ele
termina 1-0 com o gol dele, todo mundo iria esquecer, ia dar risada daquela cavadinha ali, porque o segundo gol dele foi belíssimo, né? Deixou o Léo Ortiz dormindo lá. Foi pra cima do zagueiro, tirou do zagueiro, ganhou na velocidade. Se fosse o Fabrício Bruno, não tinha ganho. Ah, não. Com certeza não. Ele fez tudo certinho e saiu de frente do goleiro, bateu bem, fez o gol, tudo perfeito. Só que o Flamengo estragou mais uma vez a vida dele. O fato é que De Arrascaeta, que não para de fazer gol, inclusive bateu seu recorde pessoal de gols numa temporada. Pela primeira vez ele chega aos 19 gols numa mesma temporada. E ele é o meio-campista hoje no mundo que mais fez gols em 2025. Né? Faltando 13 rodadas pro brasileiro, mais Libertadores, vai bater tranquilo, vai passar dos 20. Vai passar dos 20. Porque para um meio-campista é excelente. Ele já tá com quanto? 19. 19, vai passar, vai chegar a 25, 30 gols. Que, nossa, hoje um atacante não faz 30 gols, um camisa 10 é mais complicado. O estranho disso tudo que não se fala nem em nenhum momento ele em nenhum time da Europa, né? Agora já passou do tempo. Não, mas isso mesmo assim, quando lá em 2019 também a gente não via falar isso. É estranho lá atrás ele não ter ido para um time da Europa. Ou ele não quis, porque proposta com certeza ele teve. Sim. Mas bem provável que talvez ele parece ser um cara muito discreto e deve ter ouvido ali, gostei daqui, vamos ficar por aqui, tô ganhando bem, aqui vou fazer minha vida. E tá num time que ele ama, né? Que ele adora, então tá certo. Ele esteve em 2 clubes em que ele era ídolo. No Cruzeiro, num primeiro momento, que eu acho que quando ele saiu em 2018, aí era o auge dele, ele poderia ter ido para um time de ponta da Europa, talvez. E no Flamengo, que ele ainda superou o grau de idolatria dele. Não, e ele também já deu várias entrevistas falando que gostou de morar no Brasil, gostou do Rio de Janeiro e que mesmo após terminar a carreira, ele pretende continuar morando no Brasil. Tanto é que montou restaurantes, a esposa se mudou pro Brasil, mora no Rio de Janeiro. Ele deve ter algum filho brasileiro também. Não, ele não tem, vai ter filhos agora, o primeiro filho dele. Vai ser brasileiro. Vai, porque vai nascer aqui no Brasil. Vai ter filho brasileiro. Carioca ainda. Ele já tá no Flamengo há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas e jogou 4 lá no Cruzeiro. Ele acha o Rio melhor que Belo Horizonte. Você conhece as duas aí. Eu conheço as duas, não prefiro nenhuma das duas. Pra passear, excelente, mas pra morar, meu Deus. Muita gente e muito trânsito e muitas dificuldades. Bom, e aí o Flamengo virou e abriu uma diferença grande na pontuação. Vou passar aqui para vocês a tabela de classificação. Só antes reforçar os jogos. Sábado, Fortaleza 1, Sport 0, duelo direto contra o rebaixamento. Fortaleza ganha um fôlego, o Sport cada vez mais afundado. Surpresa, Vasco 2, Cruzeiro 0. Nesse jogo Flamengo. Ele falou sobre o Fabrício Bruno, teve uma hora lá que ele correu acompanhando lá o atacante do Vasco, perdeu a chuteira e mesmo assim ele continuou correndo atrás do atacante. Ainda brigou com o juiz ainda, achando que a culpa do cara que saiu minha chuteira. Que conversa, né? Pelo amor de Deus. Outro duelo na parte de baixo, clássico Juvenal, Juventude 1, Internacional 1, no Alfredo Jaconi. O Galo desencantou, bateu o Mirassol por 1-0 na Arena MRV. No domingo, Grêmio 3, Vitória 1, pela manhã, lá na Arena do Grêmio. No Maracanã, no clássico, Fluminense derrotou o Botafogo por 2-0, Bahia 1, Palmeiras 0, Red Bull Bragantino 2, Santos 2 e esse Corinthians 1, Flamengo 2. O Flamengo abriu com as derrotas dos seus 2 principais adversários pelo título, 5 pontos pro Palmeiras e 4 pro Cruzeiro. A lembrar que tem um jogo a mais que o Palmeiras e 1 a menos que o Cruzeiro, ou seja, essa diferença pode ser até de 7 pontos pro Cruzeiro. No entanto, o Palmeiras pode reduzir essa diferença para 2 pontos, que hoje é de 5. Só que essa moldura do campeonato, Evair, começa a ficar mais favorável pro Flamengo. Sim, com certeza. Não é um time que é difícil falhar, seus adversários também, difícil falharem, mas o Flamengo tem aproveitado melhor essas falhas dos adversários. Aproveitado melhor e olhando pela visão do flamenguista, tem confronto direto.
né? Tem confronto direto no Maracanã contra o Palmeiras, né? E também no Maracanã contra o Cruzeiro, né? Então, na quinta-feira já. Então, nesse ponto de vista, assim, é lógico que o palmeirense e o cruzeirense estão olhando assim, não, nós temos confronto direto com eles, podemos bater, mas olhando dessa maneira, o Flamengo tem uma vantagem muito significativa, principalmente porque joga dentro do Maracanã e se bater, distancia mesmo. O curioso é que o confronto entre Flamengo e Palmeiras é no final de semana antes do jogo da Libertadores. É Flamengo e Palmeiras no fim de semana e Libertadores na quarta-feira. No caso, as semifinais. É, semifinais. Aí que vem a grande questão, poupar no final de semana num confronto direto pra poder jogar no meio da semana, porque, por exemplo, o Palmeiras vai jogar na altitude. O Flamengo precisa fazer um resultado dentro de casa na quarta-feira para poder, porque o jogo depois é fora. Eu acho que vai ficar um jogo bem interessante para ver o que os técnicos vão fazer de criativo aí. Eu acho que o Palmeiras, dependendo dos resultados, ele pode até querer poupar. Só se ficar muito atrás. Se ficar bem próximo ali do Flamengo, tudo bem. Se ficar bem longe, aí não. Aí é força máxima. Aí tem que ser a força máxima. É porque, olha só o cenário. Se o Flamengo ganha do Cruzeiro, vai abrir 7 pontos. Só que o Flamengo tem um jogo a menos. Suponhamos que o Flamengo bata o Cruzeiro e vence esse jogo que tem a menos. A diferença é de 10. Né? É contra o Sport o jogo a menos do Flamengo. A diferença é de 10. Se você tirar 10 pontos do Flamengo nesse campeonato, cara, o Flamengo perdeu até aqui 6 vezes 2, 12, com mais 3, mais 6 pontos das derrotas, 18 pontos. O Flamengo perdeu 18 pontos em 24 jogos. Muito. Nos 14 que restam aí, o Flamengo difícil, não vai perder 10 pontos assim tão facilmente pro Cruzeiro. E ontem passar. Tinha tudo para perder a partida, jogando um futebol ruim no primeiro tempo. Sim. Aí volta pro segundo tempo, aí tudo melhora, muda-se tudo. O Felipe vai e acerta o time dele tem um pouquinho mais de força, chega mais lá na frente, tem mais a bola. E o Corinthians parece que acabou o gás, né? Aquele gás todo que teve o Corinthians no primeiro tempo, faltou ali o segundo tempo. Lógico, teve a oportunidade do pênalti, que nós já comentamos, porém, mesmo assim o Flamengo foi superior no segundo tempo e de certa maneira mereceu a virada, já que chutaram uma bola aí pro goleiro defender. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui no Mata-Mata com Evair. Agora nós vamos falar dos times que se complicaram nessa rodada. Palmeiras, que foi derrotado pelo Bahia, e o Cruzeiro, que caiu contra o Vasco. 2 jogos fora de casa, 2 partidas difíceis. Começar lá no Nordeste, lá em Salvador, estádio lotado, festa preparada. O Bahia estava numa sequência muito ruim, mas foi um jogo legal de acompanhar, apesar do 0-0. Não teve tanta chance de gol assim no primeiro tempo, mas os dois times correram muito, batalharam, apesar do gramado que foi alvo de muita reclamação, sobretudo do Palmeiras. E teve uma lesão, né? Teve Piquerez, Lucas Evangelista. 2 lesões, né? Eu gostei da resposta do Rogério Ceni. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho aí que eles falaram do gramado. Mas Palmeiras um pouquinho de ressaca da Libertadores? Não, Palmeiras totalmente dominado, né? Um ataque que a bola não chegava e quando chegava eles não conseguiam dar sequência. Então, eu acho que uma vitória do Bahia, assim, não justificável, não totalmente superior, mas o Bahia foi lá num belo contra-ataque, numa jogada individual, algo que falta às vezes ao Palmeiras, aquela habilidade, né, demonstrado, quando tem aquele corte, o cara quase cai para trás, ele bate de direito, o seu goleiro joelha no chão, alguma coisa tá errado nisso tudo. Então, de uma certa maneira, assim, o Bahia mereceu por tudo aquilo que foi a partida. O Palmeiras não fez por merecer, não teve contra-ataque, não soube marcar, não dominou o jogo. E o Bahia foi justamente isso, um time que dominou, soube sair no contra-ataque, mais posse de bola, muito mais frequente na área do Palmeiras, merecido. Esse gol do Ademir do Bahia que nasceu num balão do goleiro.
Num contra-ataque, né? E aí o Ademir fez a jogada individual. Depois quem fez a ligação, o cara que deu assistência foi o goleiro, nasceu lá de trás. Esse gol do Bahia. O Palmeiras estava com um pouco de ressaca, me pareceu, Janaína, da classificação para a Libertadores, porque, de fato, como o Evair disse, a gente tinha falado aqui na sexta, só para comprometer o que eu falei aqui, que o Palmeiras tinha uma variação menor de atuação, nesse caso variou bastante e jogou mal. Absurdo de mal, não, mas comparado com o que vinha jogando, o Palmeiras jogou mal. Como a gente falou na sexta-feira, né? Quando eles mantêm uma frequência, quando sai de dentro dela, já parece algo absurdo, né? E não é que tenham jogado terrivelmente mal, mas é porque a gente já tá tão acostumado a um padrão de jogo do Palmeiras que quando faz um jogo ruim, a gente pensa que tá muito abaixo daquilo que é comum ser visto, né? Vamos falar então do gramado. Polêmica. Antes de Evair e Janaína comentarem aqui, vamos ouvir a reclamação do Abel Ferreira, que claro, não poderia faltar. Se alguém tinha dúvida que faltaria, acho que estava completamente... Mais fácil faltar um árbitro do que faltar uma reclamação do Abel. O Abel reclamou muito, até porque ele perdeu o Lucas Evangelista e o Piquerez. E eu não sei qual a extensão das lesões, se eles podem ficar, por quanto tempo eles podem ficar fora e são jogadores importantes pro esquema dele. Vamos ouvir o comandante Alviverde. A saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. Nossa segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil de jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem? É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações. Não estás preparado para jogar num campo com um gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional. Isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. Eu não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia porque fez um gol numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. Nossa segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil de jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem? Tá aí a fala do Abel Ferreira, diz que não pode se jogar num gramado desse. Só que o problema, ontem eu fui até pesquisar quando o pessoal começou a falar do gramado, quais os benditos problemas dos gramados brasileiros, né? Que é inacreditável, um time que é administrado, cujo proprietário da SAF é o Grupo City, por exemplo, jogar num gramado como aquele. Mas hoje você tem gramado bom no Brasil, na Série A. Me ajudem a lembrar aqui, Neoquímica Arena é um gramado bom. Excelente, bom. Excelente. O Morumbi muito bom. Tem um gramado bom muito também. No Rio de Janeiro do Maracanã não é lá essas coisas, é um gramado comum. Médio. Muitos jogos. Pois é, São Januário é ruim, Newton Santos não é bom também, o Allianz Parque não tá bom. Eu não tô nem entrando no mérito de ser... Newton Santos e Allianz Parque são tudo já padrão requisito FIFA, porém que ninguém gosta de jogar, né? E independente de ser sintético ou não, os jogadores têm reclamado que os dois gramados, os dois tapetinhos ruins, né? Estão desgastados, estão precisando de reforma. Que mais aí? A Ilha do Retiro Belmiro, é ruim. Vila Belmiro é ruim. Às vezes ruim, né? Da Arena MRV também é sintético, também é ruim, independente de ser sintético ou não, o pessoal reclama muito. Do Red Bull Bragantino, do Cícero de Souza Marques, esse parece que tá ok. Acompanhando o jogo ali, parecia ser muito bom o gramado, né? Do Castelão é ruim, do Mineirão é ruim, do Mirassol é mais ou menos. Então a gente tem 3 gramados salvando. O Alfredo Giacone é bom também. Não, o do Mirassol também é bom. Tá bom, então vamos colocar então aí. Temos 4. O Morumbis, a Neoquímica Arena, o Alfredo Giacone e o Mirassol, que é o Maião. Beira Rio também. Beira Rio é muito bom. 5. É muito bom. A Arena do Grêmio não é bom. 5 gramados bons. Em 20 times. E o do Bragantino, Cícero de Souza Marques, 6 de 20.
6 gramados bons na Série A. E aí tem vários problemas. Um deles é que a gente fica importando grama que não é daqui, né? Que é a bermuda. E aí ela é de outro clima. Por mais que a bermuda se adapte também no clima tropical, ela é mais comum na Europa. E um dos motivos da nossa grama se desgastar tanto é essa. Não é que os engenheiros daqui são incapazes. É porque a gente segue nessa onda aí de não cuidar. Mas tem como ser melhor, né, vai? Com certeza, tem muitas maneiras. Primeiro, não treinar em cima do gramado, né? Todo time tem que ter o seu CT e treinar lá no CT, né? E lógico, se falando de Palmeiras, os shows são infinitos, né? Sim. Então é impossível manter. É a maior casa de shows do Brasil hoje. Então, essas são situações que o campo foi ali criado para o futebol. Eu não descarto os shows, porque fazem parte da vida hoje em dia de muitos times, de muitas arenas, e dependem disso também. Então são situações que é difícil no Brasil de entender, porém poderia sim se ter uma maneira mais tranquila, mais lógica de se administrar isso. A Janaína falou da resposta do Rogério Ceni para essa questão do gramado. Não foi nem pro Abel, foi para a questão do gramado. Vamos ouvir o que disse o treinador do tricolor baiano. Eu acho que a cor do gramado tava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. Eu acho que a coisa... Rogério Ceni lembrou dos tempos dele de capitão do São Paulo para dar umas cutucadas no Palmeiras. Mas essa questão das lesões aí eu concordo com ele, porque a gente já viu que o índice de lesões no gramado sintético são muito mais graves, apesar de serem números menores, né? Mas são bem mais graves, então tá em contradição, né? Eu posso até concordar com isso também, que elas são muito mais graves, muito mais difíceis de se recuperar, porém o Palmeiras não Flaco Lopes, Vitor Roque, ligação direta, né? Não é dessa maneira. A gente sabe que o Palmeiras não é só isso. O Palmeiras tem um time que tem as suas definições táticas, a maneira de jogar, mas não é só isso. O Palmeiras é um time que briga por quase todos os títulos que disputa, e o tempo todo não é espetacular como muitas vezes é o Flamengo, né? Mas é um time intenso, competitivo o tempo todo, que tem as suas funções táticas definidas, os seus laterais sabem apoiar, os seus meias sabem chegar na frente, os seus volantes sabem jogar, né? Não é só isso, né? Ele deu uma tocadinha ali, eu acho que mas foi ele só se engana. Pra cutucar. Eu acho que porque ele bateu, o Abel deu uma chiada pro lado de lá por causa do gramado e tal, e ele precisava responder, mas o Palmeiras não é só isso, não. A Janaína só pra reforçar, que ela lembrou de um ponto que é importante, que é o número de jogos que você tem. Tem estádio, no Brasil aqui, tem 2 da Série A que recebem 2 times. O Maracanã tem jogos do Fluminense e do Flamengo, e o Castelão, que tem jogos do Ceará e do Fortaleza. Portanto, se você for somar o número de jogos que esses times fazem como mandante ao longo da temporada, você vai ter aí fácil 70 jogos no gramado. Não dá tempo pra grama se recuperar. E aí o desgaste é muito maior, né? Aí a gente vê lá ele comparando com os gramados fora do país, né? Mas o gramado fora do país recebe metade da quantidade de jogos que recebe os gramados no Brasil. Aí vem toda essa questão da grama não se adaptar bem aqui no nosso clima, os shows, a quantidade de jogos. Aí é um desgaste muito grande para um gramado que precisa ter manutenção a cada 3 dias. E por que o pessoal usa muito grama de fora? Porque a FIFA coloca isso como uma exigência, né? Então você acaba importando grama que não é daqui. A sede da FIFA é lá na Suíça, em Zurique. Lá é um tipo de clima. Aqui é outro tipo de clima, é outro tipo de gramado que é adequado, e também tem as variações, enfim, é muita Talvez coisa. Poderia ser algo que a CBF poderia buscar uma forma de resolver, né? Mudar o gramado porque ele é algo que não
fica bom aqui no clima brasileiro e que acaba que prejudica todo mundo, né? Até as seleções que jogam de fora do país que vem jogar aqui sofrem com o gramado. Tem até a questão dos custos também, porque o Flamengo, o Grêmio não quiseram arcar com aqueles painéis solares que você coloca em cima, que simula o sol, que são caros, por exemplo. E nos Estados Unidos tem o estádio do Arizona, que ele é completamente fechado, mas o gramado sai, vai lá pra área externa e ele recebe o sol natural de lá. E aí ele volta no dia do jogo. Enfim, é muita grana. O Palmeiras tentou fazer isso quando tinha a grama natural, mas mesmo assim não conseguia dar. Porque é por causa de muitos shows também. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui no Mata Mata com Evair. O Cruzeiro perdeu pro Vasco, mas para além disso, o Vasco ganhou do Cruzeiro. Uma boa atuação do time Cruz Maltino. Nós falávamos aqui da sequência há 2 semanas, que era terrível para o time Cruz Maltino, porque pegaria o Flamengo, pegou o Bahia que é um jogo atrasado nesse meio tempo, Cruzeiro e o Palmeiras, mas empatou com o Flamengo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia e agora tem o Palmeiras. Agora tem o Palmeiras, só falta bater no Palmeiras, né? Pegou fora de casa, os melhores times, ele pegou e sobreviveu. Sim. Tá sobrevivendo e jogando bem, fazendo boa partida contra o Cruzeiro. Não, e a gente pensou que com esses jogos aí o Vasco entraria de vez aí na zona de rebaixamento, coisa que ainda não tinha acontecido, né? Que ele ficou beirando ali, mas não entrou. Sempre beirando. Mas sempre não entrou e a gente achou que com essa sequência aí eram as chances reais dele ir pra zona de rebaixamento. E o Diniz mostrou que não é bem assim o negócio. O Diniz sobrevivendo no negócio, fazendo bom trabalho e tirando o Vasco de uma situação que a gente esperava que fosse estar ali, já brigando nos 22 pontos, 23, por ali. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que a gente tá péssimo de palpite. A gente errou feio com o Cruzeiro, agora com o Vasco. Bom, o Vasco chegou aos 30 pontos, tá em 11º, ultrapassou o Corinthians e o Ceará. E precisa de 15 pontos ali para ficar seguro em relação ao rebaixamento. Mas com o futebol que vem desempenhando, acho que vai chegar lá tranquilamente. Faltam 13 jogos pro time Cruz Maltino. E além disso, aí já entrando na briga pelo rebaixamento, já que a gente já falou da situação lá dos líderes, do Flamengo, do Cruzeiro e do Palmeiras, o Corinthians tá nessa briga aí ainda. Acho difícil cair, mas tá nessa briga com 29 pontos, que hoje são 7 pontos a mais que o Juventude. Tem o Ceará com 28, o Atlético Mineiro também com 28, deu uma aliviada depois dessa vitória contra o Mirassol. O Inter tem caído pelas tabelas, perdeu mais uma posição, caiu para 15º, 28. E o Santos, com empate, chegou aos 27, está 5 pontos à frente de Juventude e Vitória, são os 2 primeiros na zona de rebaixamento. E o Fortaleza, que deu uma respiradinha com essa vitória sobre o Sport, chegou aos 21. O Sport tem só 14 pontos. Muito difícil a situação do Leão, a gente já sabia desde o primeiro turno que teve aquela sequência tenebrosa e depois começou a jogar um pouquinho melhor, embora os resultados não sejam tão bons. Parece que esse quarteto aí está se consolidando, porque a diferença deles para os demais times tem só aumentado para os times fora da zona de rebaixamento. Antes a Janaína falou que o Vasco estava sempre ali, à espreita da zona de rebaixamento. O Vasco já abriu 8 pontos para a zona de rebaixamento. O Santos também era outro que estava ali colado, chegou a entrar o Santos em determinado momento na zona de rebaixamento, que é o primeiro time hoje, tem 5 pontos de diferença, são 2 jogos, ou seja, hoje para você deixar a zona de rebaixamento tem que ganhar 2 jogos e o seu adversário perder pontos em 2 jogos. O Santos que estava ali com o Bragantino perdendo o jogo, achou um empate ali, né? Aliás, o Bragantino achou o empate no finalzinho lá e acabou que poderia estar até um pouquinho melhor o Santos, mas é um time que gosta de brigar com o perigo ali, né? Só porque mesmo, por mais que esteja com essa diferença aí da zona de rebaixamento, Fortaleza, Atlético Mineiro, Internacional e Santos, a diferença é pouca.
Ainda mais eles não estão tendo uma constância em resultados, né? Eles estão variando muito, então as chances aí de entrar pra zona de rebaixamento e algum desses 3 sair... Existe, mas olha só, vamos pela seguinte ótica, já que você falou que eles não estão tendo uma constância. Os times lá de baixo têm uma constância, perde ou empata. Esse é o problema. O Fortaleza foi ganhar 2 jogos agora, depois de quanto tempo? O Sport foi ganhar um primeiro jogo em casa em 8 meses agora. Não, mas aí eu nem tô contando o Sport nesse cálculo. É Fortaleza, Vitória e Juventude. Pois que agora tá dando uma... O Vitória, agora quer dar uma Vitória melhorada. teve sua 3ª derrota seguida. Estreou o Jair Ventura lá contra o Grêmio. Olha a diferença dos times que estavam colados. Todos esses times aqui que eu vou citar já estiveram em algum momento colados na zona de rebaixamento. Grêmio, Vasco, Corinthians, Ceará, Atlético... O Ceará nem tanto, mas Grêmio, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Inter e Santos. O Grêmio emplacou 2 vitórias seguidas agora. Bateu 10 pontos a mais que o Juventude. Pois é, o Vasco e o Grêmio tava lá colado. Tava lá juntinho ali. O Vasco ganhou 2 e empatou 1. E aí, se você for pegar o Vasco, aí tá 5 jogos sem perder um jogo. Sem perder. Mas em compensação, o Atlético Mineiro, a sequência dele tá a mesma do Juventude. Sim, é a exceção. E o Inter, que também vem mal. O Santos deu uma respiradinha aí também. Ganhou só uma, mas parou de perder. Uma derrota, 3 empates e uma vitória. O que ficaria difícil para esses times que você citou aí seria se Vitória e Juventude batesse 2 seguidas. Aí sim ia brigar lá em cima, ia começar tudo de novo. Mas esses times não estão conseguindo. Até começou ali com Carpini e tal, Juventude, mas aí já empatou em casa, já tem suas dificuldades. Então não deu aquele arranque para sair dessa zona. Deixa eu ver os próximos jogos do Juventude. O próximo é o Atlético Mineiro, confronto direto. Então, depois é contra o Fortaleza, confronto direto. Então, aí depois é Palmeiras, aí já começa a ficar difícil. Esse é o problema, porque esses times... eles, como eu digo aqui, eles acabam que querem, não é que querem cair, lógico, mas eles não têm força para vencer 2, 3 partidas seguidas, e para você conseguir sair dessa situação, você precisa ter essa sequência de vitórias, ou pelo menos a cada 3 ganhar 2. E o Santos agora, que é o mais próximo, ele pega o Grêmio, né? Na sua casa. Se o Santos bater, já vai lá para cima de novo. Se eles não conseguirem esse ritmo de vitória, esses 4 aí vão ficando lá para baixo mesmo, e provavelmente é os que temos aí para a 2ª divisão. O Vitória pega o Ceará que joga hoje contra o São Paulo no Morumbi, e eu não descarto pelo menos um empate do Vozão lá, porque o São Paulo tá num momento de oscilação e o Ceará foi sempre um time equilibrado. Dentro das possibilidades ali, não é um time que ficou colado hora nenhuma na zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro, depois desse confronto direto que tem contra o Juventude, vai pegar o Fluminense jogando no Maracanã. São jogos complicados. Então, assim, tem chances. Essa briga contra o rebaixamento, ela tem se consolidado muito. Porque é o que eu falei, o Grêmio conseguiu uma sequência, o Vasco conseguiu uma sequência, o Corinthians entrou agora 2 derrotas seguidas, mas o Corinthians conseguiu uma sequência, o Ceará não ficou colado hora nenhuma, o Atlético Mineiro e o Inter estão mal, tudo bem, mas os outros times que estão fora, por menores que sejam, eles têm tido sequência de pontuação, de vitórias. E os times lá de baixo não conseguem. O Vitória ganhou 1 dos últimos 5 jogos. Fortaleza conseguiu essas 2 vitórias depois de muito tempo. O Sport, 2 vitórias no campeonato inteiro. O Juventude teve aquele início de reação, jogou melhor, e aí 3 jogos sem vencer. Uma vitória também nos últimos 5. Então é muito complicado para esses times. Muito longe da briga ali em cima, né? Para tentar pelo menos sair da situação. E o Atlético Mineiro ganhou agora, né? Sim. Conseguiu ganhar a primeira com o Sampaoli. E sofrida, né? A vitória contra o Mirassol. É até surpreendente que o Mirassol vinha numa sequência excelente. Então lógico que eu não vou decretar aqui o rebaixamento desses 4 times, mas... Tá difícil. O negócio é que vai depender dessas próximas 2, 3 rodadas. Porque aí, se esses que estão fora conseguir manter essa sequência e os que estão dentro da zona de rebaixamento não conseguir vitórias, aí o negócio vai estar muito bem desenhado. Você vê que a gente tem... deixa eu ver aqui, 2 o Fortaleza pega. Tem 2 confrontos diretos: Atlético Mineiro e Juventude, e Vitória e Ceará. Se o Ceará ganha do Vitória
E se o Atlético Mineiro bate o Juventude, essa diferença aí, mesmo que o Santos perca pro Grêmio, vai continuar em 5 pontos com uma rodada a menos. Agora, se o Santos bate o Grêmio, essa diferença pode subir para 8 pontos. Só para 8. Pode subir para 8 pontos, a depender dos resultados. Aí é muito complicado. Aí é difícil tirar essa... Principalmente que eles vão pegando times que vão brigar por títulos importantes ali em cima, né? Aí vai começar a pegar Palmeiras, vai pegar Flamengo, e esses times não perdem ponto, né? Quando joga, principalmente jogando dentro de casa. Exatamente. Bom, para fechar aqui Brasileirão, o Fluminense entrou na briga aí pelo G6 ontem, bateu o Botafogo 2-0, 3 anos sem derrotar o rival. Que foi surpreendente, né? Foi surpreendente. O Fluminense ontem teve essa vitória, o Cano voltou a marcar. Estreia do Zubeldia, né? Foi estreia do Zubeldia, que agora cortou o cabelo. E bem, o time do Fluminense jogando bem, um time que mesmo da maneira que foi, a saída de treinador, tudo meio assim, meio nebuloso pro lado dele, mas assim foram lá e buscaram uma vitória. Eu acho que as chances do Zubeldia dar certo no Fluminense são grandes, porque no São Paulo ele não tinha muito material, né, pra trabalhar, diferente do que é hoje no Fluminense, né? E assim, por curiosidade, tá? Em setembro, o Botafogo venceu apenas uma partida. Em 6 jogos, foram 3 empates, 2 derrotas e somente uma vitória. O Botafogo tá muito mal. E eu acho que o Botafogo já entra naquela questão psicológica também. O Botafogo não vem bem e arrisca ficar fora do G6. A gente não sabe até onde vai ser a extensão da classificação da Libertadores. Vai depender da Copa do Brasil, vai depender da Sul-Americana e da final da Libertadores. Mas o Botafogo coloca em risco. Tá bem hoje aí, com alguma vantagem, mas o futebol que vem desempenhando é de preocupar o torcedor alvinegro, que já vive um ano terrível. O Botafogo tem 40 pontos, o Mirassol tem 42, o Bahia tem 40, o São Paulo 35. Para chegar entre os 4, para ir direto para a Libertadores, só são 4 vagas só, né? Então tá em 2 pontos do Mirassol. Então, não é algo impossível, porém o futebol que vem jogando tá isso que preocupa. O que preocupa é a qualidade do futebol do Botafogo. Vamos ver se daqui a pouco o John Textor não vai começar a falar que o David Ancelotti não joga do Botafogo permite. Na minha opinião, tá demorando ele fazer isso. Que já teve o treinador interino lá no início do ano, que ficou 4 meses na interinidade, depois o Paiva. O Ancelotti é o 3º treinador do Botafogo no ano. Vamos ver se não vem um 4º, fazer igual muitos clubes fazem. Tem time já da Série B aí com o 5º técnico no ano, já é muito profissional para um ano só. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos dar uma passadinha na Série B, que está na sua reta decisiva, e também vamos falar do Flamengo, que quer mais dinheiro. O intervalo é rápido. Mata-Mata tá de volta no seu rádio e... Bom, o Evair falou aqui muito quando a gente iniciou o Mata-Mata, e hoje a gente já tá aí com mais de uma centena de edições, que não acreditava que os times brasileiros formariam uma liga, né? E assim, por causa da atitude de poucos, parece que liga é um negócio muito distante. O Flamengo ingressou com ação na justiça para bloquear o pagamento, os repasses dos valores de TV para os clubes da Libra. E a Libra tem muitos times na Série A, a exemplo de São Paulo, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro. E tem times na série, inclusive na Série D, Sampaio Correia, por exemplo, que evidentemente às vezes esse repasse é mais necessário ainda para esses times que têm menos recursos. O Flamengo alega que queria renegociar ali os valores que foram acordados na Assembleia, valores esses que são relativos à audiência. A gestão anterior, a gestão do Landim, concordou com esses valores que foram definidos,
E aí o BAP teria usado um poder de veto agora, só que esse poder de veto, segundo ele, não foi respeitado. E aí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, essa ação na primeira instância o juiz tinha negado, na segunda, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador acatou e suspendeu o repasse desses recursos. E aí foi seguido por uma saraivada de notas, além da própria Libra, de vários clubes criticando a gula do Flamengo e essa ação unilateral. O Palmeiras, por exemplo, alegou que a estratégia do Flamengo é predatória e torpe e tem o objetivo de asfixiar financeiramente os outros clubes da Libra para subjugá-los e extrair ainda mais benefícios individuais. Palmeiras disse ainda que seria um dos beneficiados diretos caso a alteração pedida pela atual gestão do Flamengo prosperasse, mas que defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro. Porque o Flamengo também, se isso que o Palmeiras, se isso que o Flamengo aponta prosperasse, o Palmeiras ia ter mais recursos do que já tem, só que entende que é um clube só e que ele tem adversários para jogar e que o produto importa, ou ele vai valer menos. São Paulo diz que a atitude do Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro, e aí tem várias outras notas, mas essa direção do Flamengo, do BAP, ela tem mostrado uma gula e assim, um desrespeito, na minha opinião, e aqui é a minha opinião, um desrespeito com a coletividade do futebol. Eu acho que se for para você ter um clube que vai ganhar 50 vezes mais que os outros, você deixa esse time jogar sozinho. Põe ele para jogar contra ele próprio, porque não tem competitividade. Ou já não tem. Enquanto você procura a minha pergunta, eu vou te perguntar quanto é que ele vetou dos outros times. Deixa eu tecer aqui minha opinião sobre isso também. Acho que, da maneira que você falou, realmente é uma gula muito grande, né? E uma falta de respeito para com os outros, né? Você querendo ou não, você pode até ser grande, ser o maior do Brasil, não tem importância, mas você não pode querer destruir os outros, né? Você não pode querer pisar dessa maneira e deixar de lado, deixar de cumprir algo que foi acordado. E já está recebendo a mais por isso, né? Bem então, mais. Não tem a necessidade de querer prejudicar de forma financeira os outros, ainda mais um time que tem a receita que o Flamengo tem hoje. Não, eu até entendo que eles realmente precisa e deve receber a mais, porque tem mais audiência, os custos são maiores. Tudo isso você pode levar em consideração, mas você não pode querer deixar que os outros também recebam, né? Tem um montante de 77 milhões de reais aí em jogo, tem mais valores que esse aqui, inclusive. O total é 230 milhões. Que seria repartido para os outros. Que o Flamengo tá de olho aí, enfim. O Flamengo diz que foi uma ilegalidade esse processo, só que a gestão anterior, que representava o clube, já tinha concordado. Diz que chamou o bloco, chamou a Libra, da qual ele faz parte, foi um dos fundadores e atuou para... Por que a gente tem 2 blocos comerciais no Brasil? Justamente porque muitos dos clubes sentiam-se incomodados com essa gula do Flamengo. Inclusive o Corinthians saiu da Libra e foi para Forte Futebol, para Forte União hoje, né, LFU, por causa disso. E a Libra perdeu um monte de time por conta dessa atitude do Flamengo. Perdeu o Vasco, perdeu o Cruzeiro e perdeu o Corinthians, perdeu vários times. Mas quando perdeu esses times na ocasião, eles queriam que todo mundo recebesse o mesmo tanto. Não é o mesmo tanto, eles não era isso. Eles querem uma cláusula de desempenho igual a distribuição igual é na Premier League, que é o melhor produto do mundo. Se você vai ter um time que o Flamengo vai jogar contra o Sport, por exemplo, e você sabe que vai ser 5-0, qual o interesse do cidadão em assistir um jogo desse? Vai ter uma audiência para um campeonato desse? Não vai. Em contrapartida, a NFL, por exemplo, hoje é campeã de audiência e todos os times têm o mesmo dinheiro para distribuir. Não estou dizendo que tem que ser o mesmo dinheiro, as realidades são diferentes. Mas que seja mais justo. O Flamengo diz que o critério é justo, não sei o que e tal, mas não é. Claramente o Flamengo tem essa coisa de querer receber mais e assim,
se o Flamengo vê isso, e essa é uma visão que parece cada vez mais individual do Flamengo, que ele tem que ganhar cada vez mais e os outros que se danem, então que os outros clubes do Brasil se reúnam e deixem o Flamengo isolado. Deixem o Flamengo isolado, que aí eu quero ver se o Flamengo vai jogar sub-17 contra o profissional, porque ele não vai jogar sozinho. E ele quer ser o único time a disputar, porque Libertadores hoje já não é uma competição, boa parte dos times brasileiros que vai jogar essa competição vai jogar contra a disparidade financeira do Brasil, com futebol argentino, equatoriano, uruguaio, é enorme. Então, vai jogar contra quem para ter um jogo competitivo? Hoje o Flamengo tem jogo competitivo contra o Palmeiras, de vez em quando surge um Cruzeiro, mas não tem. Enfim, eu acho muito ruim, acho muito danoso para o produto esse tipo de coisa, porque diminui até o interesse do torcedor. Se você torce pro Juventude, você sabe que seu time dificilmente vai ser campeão de alguma coisa, porque ele tem muito menos recurso do que os outros. A disparidade de recurso é gigantesca. Você vai ter muito menos ânimo de ir pro estádio, gerar mais receita, proporcionar um produto melhor, um estádio cheio, lotado, como é nos outros países. Então, eu acho muito danoso, é uma opinião particular, e eu tenho uma opinião muito forte em relação a essa disparidade financeira que a gente tem, que tem se acentuado cada vez mais no Brasil, e com o fair play financeiro, embora seja importante, pelo que parece, ele vai aprofundar essa disparidade financeira. Bom, vamos falar de Série B então? Achei que vocês iam até querer opinar mais, mas aí vocês fizeram... Você percebeu que o nível de estresse que causa esse é muito grande, não queremos nem falar, porque eu queria falar, olha, muito mais do que a boca pede aqui. Série B, Evair, é um negócio diferente, né? Lá é equilibrado. Tá equilibrado? O Paysandu, lanterna, 11 jogos sem vencer, derrotou o Criciúma por 4-2 lá no Heriberto Wilson, você acredita? Não dá pra acreditar nisso. 4-2 ontem esse jogo. O Atlético Paranaense é o único que continua nessa ascendente, ganhou de novo, já é terceiro e agora tá garantido no G4, mesmo que o Coritiba vença seu jogo hoje contra o Avaí na ressacada. 7 jogos sem perder. E são 7 vitórias seguidas, né? São 7 vitórias seguidas do Furacão, que tá na cola. Se o Goiás perde pro Atlético Goianiense, com essa derrota do Criciúma aí, e o Coritiba não vence o Avaí, o Atlético vai estar a 1 ponto da liderança da Série B já. É impressionante. Tá acelerando na hora certa. E os outros estão freando na hora errada. Principalmente o Goiás, né? E o Coxa também, né? Ressalta o Coxa pior ainda. Ressalta o Coxa, que também veio nessa... Mas a briga continua boa, né? Continua do boa. Remo pra cima aí, até mesmo a Chapecoense, são todos aí, brigam pra subir pra primeira divisão. O Remo, que voltou a vencer, chegou aos 42 pontos. O Cuiabá venceu também, o Atlético, 6º lugar, 45, mas tá muito colado. A Chapecoense, que pega o Amazonas, e o Atlético, que pega o Goiás, podem entrar nessa briga se eles vencem, porque eles chegam aos 44 pontos, ficariam a 3 do G4. Ficariam a depender do resultado do Coritiba, pode ser a 5, mas 5 pontos também garante os times na briga. O Vila Nova completou aí 6 jogos sem vencer, 13º, 38 pontos. E lá embaixo a gente tem Volta Redonda, o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu mais uma, tomou virada da Ferroviária num confronto direto e a Ferrinha subiu para 36 pontos. O Atlético perdeu mais uma no início da rodada, sexta-feira, para o Atlético Paranaense. 32 pontos, terceiro revés seguido do Atlético, que está firme aí nessa briga contra a queda também. Tem outro confronto direto, América Mineiro e Volta Redonda, e se o Volta Redonda ganhar, sai do Z4, e o América, se vencer, ganha um fôlego aí nessa briga, abre 3 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Mas está bem equilibrada a Série B, a gente até colocou aqui na pauta porque entrou num momento decisivo, é uma competição importante. Coloca o Goiás aí também, que pega o Atlético Goianiense, né? Rivalidade de cidade aí, que o que bater ganha moral para a continuação do campeonato. E se o Goiás perder, é perigoso demitir o Wagner Mancini, viu? Não duvido, não. Mas aí é loucura também, demitir o treinador em fase final de campeonato. Série C tem a primeira equipe classificada, a Ponte. A Ponte empatou com o Náutico, e o Guarani perdeu pro Brusque 3-2 lá no Sul.
Ficou assim o grupo. A Ponte tá com 10 pontos, faltam 2 jogos. O Guarani tá com 6 pontos, o Náutico tem 4 e tem Guarani e Náutico no próximo final de semana. Em Campinas, né? Em Campinas. É uma possibilidade muito grande do Guarani dar um pulo aí também. Se o Guarani ganhar, subiu. Aí acabou. Se não, Brinco de Ouro vai estar lotado. A não ser que, não posso dizer que subiu porque vai depender. O Brusque, se o Brusque ganhar da Ponte, a Ponte já tá classificada, ainda tá vivo, mas aí tem que tirar a diferença de saldo, enfim, tem todas essas questões. No outro grupo, o Floresta ganhou e o Londrina ganhou. Eles estão mais perto do acesso agora. O Floresta seria uma grande surpresa. O Floresta ganhou fora de casa do São Bernardo e o Londrina fora de casa do Caxias. Seria uma grande surpresa o Floresta. Bom, vamos embora. Chegou a hora da gente se despedir. Vai, tchau pra você. Então, até amanhã. Hoje eu queria mandar um tchau. Manda aí. Que não é um tchau muito, assim, com dor no coração, né? Você sabe do que eu tô falando aqui. Paulo Soares, um amigão, né? Sim, nos deixou. Eu não fui amigo dele, mas me divertia demais ouvindo apresentar os programas esportivos aí. Forte abraço, tudo de bom, força pra família. Amigão que faleceu hoje, a gente deixa aqui nossas condolências à família. Foi um grande jornalista e o programa era muito bom, como disse o Evair. O Sport Center, ele e o Antero Greco. Ele tchau, que estava afastado, né, já por motivos de saúde da programação. E tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã no mesmo horário. Tchau.